cambada, tranquilo? Vamos voltar para nossa série de vídeos falando de jogadores, pouca mídia, muito futebol. E agora eu vou falar de um dos que eu mais gosto. E quando eu pensei em fazer essa série de vídeos, foi muito por causa dele, que é o Giovani Messias, ex-Santos. Você lembra dele? Audio Jungle. Giovani Silva de Oliveira, praticamente a transformação do Pará dentro dos campos, antes de aparecer Paulo Henrique Ganso e outras pessoas aí. O Giovani, ele começou a carreira na Tunaluso. Muitos dos jovens de hoje em dia não lembram, nem sabem que time que é Tunaluso, mas foi um dos mais tradicionais do Pará, daquela trinquinha. E Remo e Paysandu já são mais conhecidos, e o Giovani conseguiu a proeza de jogar no mesmo ano nos dois rivais, no Remo e no Paysandu. Começou o ano jogando pelo Papão, jogou muito bem, fez 10 gols em 12 jogos. Como ele tinha 1,90 m, eles colocaram ele como centroavante. Então ele fez muitos gols e conseguiu ir para o Remo. O Remo estava na primeira divisão naquela época, disputou o grupo C da primeira divisão do Brasileirão, e ele foi para o Remo, onde teve um destaque absurdo. O time do Remo, galera, tinha Birubiru no meio-campo, Giovani, Alex Dias e Ageu. Era um time muito bom, um time que deu trabalho a muitas equipes grandes aí. E o Giovani fez o seu nome em 93, onde ele conquistou o campeonato paraense pelo Remo, antes de ter conquistado no ano anterior a Série C pela Tunaluso. Então, depois de ter conquistado todo o Pará jogando bola, Giovani desembarcou em Santos, onde ele começou a aparecer de fato para o Brasil inteiro. Giovani, ele chegou no Santos em 94 e já começou jogando muita bola. Na temporada 94 ele não entrou tantas vezes, mas em 95, meu amigo, aí o bicho pegou. O Santos tinha aquele time, aquela máquina que chegou na final contra o Botafogo, e o Giovani fez nada mais, nada menos que 41 gols em 35 jogos. Isso mesmo, número de Cristiano Ronaldo. Em 95, a melhor temporada da sua carreira, na minha opinião. E aí começou a ser convocado para a seleção brasileira, começou a ser conhecido por todos no país, o que não demorou muito, é claro, para sair, indo para o Barcelona. O Barça, que já estava doido com brasileiros naquela época, levou o Giovani na temporada 96-97. Muito se fala que o Giovani não teve sucesso nenhum no Barcelona, que ele não jogou tão bem. Completamente errado. Ele fez temporadas muito boas. Ele jogou 3 temporadas no Barça. Na primeira ele fez 12 gols em 43 jogos. Na segunda, 18 gols em 41 jogos. E na terceira, em 98-99, fez apenas 5 gols em 23 jogos. Já estava acabando um pouco o seu período no Barça, que tinha uma seleção nessa década de 90, mas ainda não era aquele time sensacional que ganhou o mundo com o Ronaldinho Gaúcho. Do Barça, ele teve um futuro meio inusitado. Ele foi para o Olympiacos da Grécia. Poucos jogadores escolhiam jogar no Olympiacos, ainda mais saindo do Barcelona. Foi criticado por alguns veículos da imprensa na época, mas talvez seja a melhor escolha que ele tenha feito na sua carreira. Giovani disputou 5 temporadas seguidas pelo Olympiacos e foi 5 vezes campeão grego. Para muitos é o maior ídolo da história do clube. O pessoal lá na Grécia ama futebol e ama o Giovani. Eu coloco o Giovani para o Olympiacos, assim como o Alex está para o Fenerbahçe e o Juninho Pernambucano está para o Lyon. Ele é um dos maiores ídolos da história do clube, sem nenhuma sombra de dúvidas, é o melhor estrangeiro que já atuou pelo Olympiacos e jogou muita bola, conquistando muitos títulos e principalmente a idolatria. A temporada que ele mais fez gols pelo Olympiacos foi a temporada 2003-2004. Ele marcou 22 vezes em 34 partidas. Depois, em 2005, já no finalzinho, ele não jogou a temporada toda 2005. Ele fez alguns jogos pelo Olympiacos, marcando até 10 gols e voltou para o Santos. Aquele apelo da torcida, o time do Santos estava montando um elenco bem bacana também. O Giovani voltou, mas não durou muito tempo. Poderia ter ficado mais, ia participar de elencos sensacionais do Santos para frente. No final da carreira, ele perambulou um pouco, foi para o Al Hilal da Arábia Saudita, jogou muito bem. Depois voltou para a Grécia e retornou ao Brasil jogando pelo Mojimirim e depois pelo Santos em 2010, finalizando a sua passagem, já veterano, conquistou a Copa do Brasil e terminou de vez a sua carreira com o time onde ele mais teve projeção dentro do Brasil. Giovani disputou a Copa de 98, foi campeão da Copa América de 97, mas teve poucas chances na seleção, deveria ser melhor aproveitado.
Giovani e o Alex, por estarem jogando em Grécia e Turquia, tiveram poucas chances na seleção. Claro, tinha jogadores talentosíssimos, mas o Giovani, 1,90 m, aquela classe, muito parecido com o Rivaldo do jeito de jogar, fazendo golaço, ao meu ver, foi pouco utilizado na seleção, teve pouca mídia e foi pouco valorizado por nós brasileiros. Giovani Messias, um dos melhores jogadores da década de 90 e começo dos anos 2000, na minha opinião, pouca mídia e muito futebol. Na segunda-feira a gente volta com muito mais, pessoal. Valeu!